Eu tenho a solução para você. Você não é preguiçoso. Você procrastina só porque o seu cérebro está tentando proteger você do desconforto. Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais como funciona a procrastinação, por que a gente tende a procrastinar, e se a gente entender ela, quem sabe a gente consegue vencer ela. Então isso pode acontecer com todo mundo. Então a gente senta ali para estudar, mas fala, eu vou abrir o WhatsApp aqui rapidinho, só para responder essa mensagem. Ou quando a gente liga o computador para fazer alguma coisa importante, mas vê que a mesa tá bagunçada e aí, peraí, deixa eu arrumar aqui rapidinho antes de eu começar. Ou lembra que precisa terminar alguma coisa, fazer um trabalho, mas vai ver um videozinho antes e aí entra naquele limbo. O que acontece na procrastinação é que a gente evita uma tarefa que é importante, que a gente precisa fazer, por uma outra tarefa que não é importante e que não vai adicionar nada na nossa vida, na tarefa que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, quando a gente prioriza ir para academia ou ir para o mercado, então a procrastinação ela tá ligada com alguma coisa que não vai nos agregar nada antes de fazer uma tarefa. Não necessariamente quer dizer que a gente está procrastinando, porque essas tarefas elas meio que são limitadas em um tempo, elas são importantes, elas podem nos fazer bem, elas têm um papel certo. Mas quando a gente, por exemplo, prioriza, sei lá, acessar as redes sociais, assistir um vídeo antes de fazer uma coisa que a gente precisa fazer, e essas atividades não tem nada a ver com a tarefa que precisa ser feita, aí sim a gente tá procrastinando. Então, quando você tá lá naquele looping de, sei lá, ver um TikTok, você vai vendo um atrás do outro e passa horas, e você não fez o que tinha que fazer, isso sim é a procrastinação, porque você não tem um limite, você não está descansando a sua mente para fazer alguma coisa. Então, as redes sociais estão muito ligadas à procrastinação, mas isso não é uma coisa exclusiva da nossa época. Então, a gente tem textos da Grécia Antiga que falam sobre a procrastinação. Então, é uma experiência humana que a gente tem vivido aí por muito tempo já. E aí, o problema da procrastinação não está na nossa gestão de tempo, não está relacionado à nossa ocupação, mas pode estar mais relacionado às nossas emoções e como que a gente lida com elas. Então, a procrastinação, ela aparece quando a gente quer evitar uma sensação de desconforto no momento presente e busca um alívio imediato desse desconforto, dessa sensação negativa. Então, a tarefa que está levando essa procrastinação pode estar servindo como uma ameaça para o nosso cérebro, e para a gente evitar aquele desconforto, essa sensação de perigo, a gente busca um alívio imediato, alguma coisa que distraia essa nossa ansiedade, esse nosso estresse, ou alguma coisa que seja mais fácil de ser resolvida, que traga um alívio imediato e até uma sensação de que completou alguma coisa, mas no final a gente fica com aquela sensação de eu devia ter feito outra coisa primeiro. E isso pode estar até relacionado um pouco com os nossos esquemas. Então, se a gente está ali tentando estudar para uma prova de matemática e a gente, naquele assunto difícil que a gente não consegue absorver de forma alguma, então para a gente não ter aquela sensação de eu não consigo, é muito difícil, ou eu sou burro, a gente tende a procrastinar, achar alguma coisa que alivie esse estresse momentâneo, para a gente evitar essa sensação de desconforto, essa sensação de frustração. Então, por um lado, a gente tem tarefas que podem parecer longas e desgastantes, então a gente vai procurar um alívio imediato, a gente vai procurar alguma coisa que nos dê uma recompensa ali agora. Porque realizar essa tarefa longa pode ser recompensador, mas a recompensa vai vir depois de um tempo. Então, quando a gente, sei lá, vai ver um vídeo ou jogar alguma coisa, a gente tem uma recompensa imediata e evita aquele desconforto de uma tarefa que vai ser longa e desgastante. Então, a gente pode explorar algumas estratégias, seja da psicologia ou seja na psicologia. Então, se você tem problemas com procrastinação, acha que está evitando tudo o tempo todo e precisa, talvez, encarar atividades mais chatas e precisa fazer mais coisas e sente que não está conseguindo, pode procurar ajuda psicológica. E eu vou deixar um link aqui embaixo se você quiser me contar um pouco mais sobre isso. Mas para começar agora, você pode tornar essa tarefa menos ameaçadora. Você pode dividir ela em algumas
partes pequenas ou que você tem mais familiaridade e ir trabalhando esse desconforto. Então, ao invés de escrever o trabalho inteiro, vai lá e coloca só o título. Fica encarando aquele trabalho e, sei lá, escreve ideias principais de cada parágrafo. Vai dividindo e lidando com pequenos desconfortos ao longo da execução dessa tarefa. Ou você pode também aumentar as recompensas para cada parte desse trabalho. Então você divide ele em etapas e aí você vai dando um check e aí cada vez que você acaba uma dessas etapas, sei lá, você ganha 5 minutos de uma recompensa. Você pode, sei lá, pegar um chocolate, você pode assistir um vídeo, pode ficar um tempo no celular. E aí você vai tendo essa sensação de progresso, de que está completando pequenas partes da tarefa. E você também pode fazer mudanças no ambiente que você está. Então, se o problema é o celular, sei lá, coloca o celular em um outro lugar, coloca dentro de algum lugar que você não vai ter acesso, ou pede para alguém guardar o celular e só quando você terminar a tarefa você vai poder pegar com essa pessoa. E lembrando, se você tiver com alguma dificuldade nessa questão, você pode me chamar no link aqui embaixo. E lembra que a procrastinação não é preguiça. É o seu cérebro tentando te proteger de emoções que ele acha que vai te fazer mal. E eu já falei sobre as emoções aqui no canal, o papel delas e que elas são importantes. Mesmo que seja uma emoção negativa, elas são importantes para o nosso dia a dia. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre as emoções, clica nesse vídeo aqui do lado, porque esse vídeo aqui tá terminando, então muito obrigado e até a próxima.